Tá certo, a gente vai continuar acompanhando aqui na Globo, fique ligado, a gente vai acompanhar ao longo do dia todos os desdobramentos. O Hora 1 fica por aqui. Isso aí, para acompanhar tudo que rolou aqui no Hora 1 hoje, você sabe que é só dar um pulinho lá no nosso Globoplay. Pessoal, bom dia para vocês. Assista agora as notícias do seu estado. A gente volta amanhã a partir das 4 da manhã. E olha, gente, repetindo a mensagem, nosso amigo Eduardo, aqui nas redes sociais, é bom lembrar sempre, democracia não é destruir, democracia é construir. Tenham um bom dia. Uma esplanada devastada, é assim que amanhece o centro do poder. Bom dia para você. Hoje, segunda-feira, 9 de janeiro, agora 6 horas e 1 minuto. Você vê imagens ao vivo da esplanada dos ministérios, que foi atacada por golpistas. Muita nebulosidade por lá, o que dificulta um pouco a visão do exato momento em que a esplanada dos ministérios está à corda depois do ataque. Não sei se temos outra imagem do chão ou não, mas a gente está posicionando os nossos repórteres para que você tenha a melhor informação sobre este ataque à esplanada dos ministérios, às sedes dos três poderes como o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, que você vê agora em destaque pelas imagens do Globocop. A Praça dos Três Poderes também foi ocupada, o Supremo Tribunal Federal também foi muito atingido, devastado, destruído por vândalos, por golpistas neste domingo 8 de janeiro. Agora 18 graus, 92% de umidade. Daqui a pouquinho a gente volta com mais imagens ao vivo da esplanada dos ministérios e a gente acompanha toda a movimentação para vocês. 8 de janeiro, um dia que vai ficar marcado na história de Brasília. A capital da República foi atacada por criminosos. Uma invasão que contou com a leniência dos policiais militares e a falta de ação do governo do Distrito Federal. O então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, sabia de toda essa movimentação. O governo federal sabia. Autoridades pressionaram e criticaram o governador Ibanez Rocha. E para evitar uma fritura maior, Ibanez, no mesmo dia, demitiu Anderson Torres. O presidente Lula de São Paulo decretou intervenção federal na segurança do DF até 31 de janeiro. E já nesta madrugada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu afastar por 90 dias o governador Ibanez Rocha. O governador reeleito está fora do comando do Distrito Federal. Celina Leão assume. E a partir de agora, você confere tudo o que aconteceu no domingo 8 de janeiro, como Brasília amanhece e quais as repercussões dos ataques aos três poderes. E também como fica o transporte. Nossos repórteres estão desde cedo posicionados nos locais atacados e acompanham também toda a repercussão política das decisões da Justiça. Nós começamos primeiro com o Arthur Bernardi, onde mais de 300 golpistas foram presos e levados para o Departamento de Polícia Especializada. Arthur, bom dia para você. Tudo bem, Fred Ferreira? Bom dia para você, um ótimo dia a todos. A gente continua acompanhando a movimentação aqui em frente ao Departamento de Polícia Especializada. Como você mencionou, a última atualização da Polícia Civil é de 300 presos. Esses presos já estão sendo encaminhados para os presídios da Papuda, no caso de homens, e da Colmeia, no caso de mulheres, por determinação da Justiça, para não haver uma aglomeração muito grande aqui no DPE. Nesse momento, pela observação aqui, a gente percebe que tem poucos presos por aqui.
mas ainda há um clima de bastante tensão. Agora há pouco, antes da gente entrar ao vivo aqui no Bom Dia DF, um comboio com várias viaturas passou aqui em frente ao Departamento de Polícia Especializada, viaturas da Polícia Militar, consegui contar entre 10 e 15 viaturas, ou seja, há um clima de tensão ainda no Distrito Federal, segurança reforçada hoje, até porque tem determinação do ministro Alexandre de Moraes para acabar com os acampamentos bolsonaristas, e a gente precisa continuar acompanhando tudo isso. Fred, daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Tá certo, Arthur. Acompanhamos já então todos os efeitos práticos das decisões da Polícia Civil, das prisões. Daqui a pouquinho conversamos mais. Até já. Vamos com Rita Yoshimine, direto do Palácio do Buriti, para comentar a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que afastou o governador Ibanez Rocha, por 90 dias. Rita, bom dia. Qual foi o motivo apontado pelo ministro? Bom dia, Fred. Bom dia a todos que nos assistem. Antes de mais nada, agora há pouco o colega Arthur falava justamente sobre uma questão de tensão no ar. Nós estamos na porta do Palácio Buriti, tudo fechado com gradis e 2 carros da Polícia Militar aqui. O ministro Alexandre de Moraes alegou, ele usou inclusive a expressão que o governador Ibanez Rocha foi no mínimo conivente com toda a situação e que daria para ter evitado tudo o que aconteceu ontem, que faltou inclusive uma ação mais enérgica por parte da segurança pública. Quem assume agora o Palácio do Buriti? Como é que vai ser feita então essa questão do Palácio do Buriti? A gente volta daqui a pouco com as informações. Fred, é com você. Tá certo, Bia. Desculpa, Rita. Daqui a pouquinho conversamos. Até já. Vamos então com Maria Fernanda. Como a Rita disse, o Distrito Federal tem um interventor na área da segurança pública nomeado pelo presidente Lula em decreto assinado ontem à noite. Bom dia, Maria Fernanda. Bom dia, Fred. Bom dia a todo mundo que está assistindo ao Bom Dia DF. O interventor da segurança aqui do Distrito Federal é Ricardo Capelli. Ele é que é secretário executivo do Ministério da Justiça e homem de confiança do ministro Flávio Dino. Ele então assume a segurança do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro, Fred. Tá certo, Maria Fernanda. Daqui a pouquinho falamos sobre essa intervenção na segurança pública e como é que vai funcionar. Até já. Agora vamos aos prédios públicos também. Luísa Garonce está ali no Congresso Nacional. Sei que a polícia, Garonce, já está pedindo para você sair daí, mas, por favor, só diga para a gente como é que está a situação rapidamente. Pode ir se deslocando, por favor. Exato. Pois é, a gente tá aqui conversando com os policiais militares agora que nos acabaram de abordar, dizendo que nós não podemos ficar nesse local onde nós estamos, próximo ao Congresso, que a gente tem que sair um pouco mais para frente, ali para cima, em direção à torre, depois de um bloqueio, para falar já... ali, ó, na barreira ali, em frente ao Itamaraty. Sim, em direção à torre. A torre tá para lá, não tá? Então, em direção à torre, um pouco mais ali à frente, para mostrar tudo que foi feito por vândalos extremistas ontem que acessaram aqui a esplanada com muita facilidade. Nós já vamos lá para o bloqueio para mostrar para vocês como é que está a situação da segurança por aqui e também as imagens de ontem. Daqui a pouco a gente volta, Fred. Tá certo, Luísa Garonce. Muito obrigado pelas informações pertinho aí do Congresso Nacional. A gente viu aí os policiais militares, né, falando com a equipe da Luísa Garonce para que eles se desloquem um pouquinho mais à frente da região ali do Palácio do Itamaraty. Agora sim, os policiais estão agindo muito mais do que antes, quando vândalos realmente destruíram a sede dos 3 poderes da República. Vamos então com Beatriz Pataro. Beatriz, cadê você? Eu sei que você também está em deslocamento. Temos a Bia ou não? Nossos repórteres estão posicionando, estão tentando mostrar pra gente como é que está a situação na esplanada. Bia, pode falar, por favor. Fred, olha só, a gente está em deslocamento, a gente está andando, né? Nós saímos lá de baixo do Palácio do Planalto, estamos caminhando até aqui em cima, onde finaliza a parte dos ministérios, fica bem em frente ao Congresso Nacional. Nós também fomos abordados pelos policiais militares que pediram que as equipes de imprensa todas deixassem aqui essa área da esplanada. Então, nós tivemos que sair lá de baixo, vir até aqui para ficar numa área em que os policiais indicaram. Nesse caminho todo, Fred, muita sujeira, várias grades derrubadas e muita destruição aqui em todo esse caminho na esplanada. O André mostrou para vocês agora, policiais que estão aqui nesse bloqueio, onde pediram para a gente ficar, que é na altura do Itamaraty, em frente ao Congresso Nacional.
Certo, Beatriz, a gente está vendo ali também a outra imagem, né, de outros repórteres se deslocando. A gente está vendo ali também, olha só, a Polícia Militar bem em frente ao Congresso Nacional, na imagem do André Lima, com várias viaturas, perto também do Palácio da Justiça. A gente tem Gabriele Freire para conversar com a gente. Gabi, bom dia. Você está ali na região do Supremo Tribunal Federal, no estacionamento, né? Como é que está o cenário por aí? Bom dia para você. Oi, Fred, bom dia para você, bom dia a todos. Assim como a Beatriz falou, a gente estava ali mais próximo do Supremo Tribunal Federal, mas os policiais militares pediram, então, para toda a equipe da imprensa, né, se retirar ali da Praça dos Três Poderes, daquele centro mesmo, porque o local está isolado. Nós passamos ali em frente, né, e vimos um cenário terrível, muita destruição, vidros quebrados, pichados, muitos, até pedaços mesmo ali, né, do piso foram arrancados, pedras retiradas e jogadas ali contra o Superior Tribunal Federal. Então o cenário aqui ainda é de terror, ainda é bem feio mesmo, assim, de se ver, né? É uma representação do poder tão atacada dessa forma. Agora, nesse momento, a Polícia Militar está isolando aqui o local, tem policiais ali em torno do STF e alguns trabalhadores mesmo ainda estão passando aqui pela Praça dos Três Poderes, mas a Polícia Militar está orientando para que eles não cheguem ali próximo a esses prédios. Fred, daqui a pouco a gente traz mais detalhes e imagens, né, de como que foi esse ataque aqui ao Supremo Tribunal Federal, Fred. Tá certo, Gabi, muito obrigado pelas informações. Vocês viram aí o que a gente queria mostrar para vocês logo no comecinho da manhã, como esses prédios públicos estão amanhecendo, como é que está a proteção. A gente viu ali com a Gabriele Freire, que é a que está mais próxima agora à Praça dos Três Poderes. Ela está ali no estacionamento do Supremo Tribunal Federal, que teve todas as vidraças quebradas, e os nossos repórteres daqui a pouquinho mostram em detalhes a situação do Palácio do Planalto e também do Congresso Nacional. Natália Godoy está chegando aqui para conversar comigo. Bom dia, Natália. Como é que está o transporte Fred agora? Vamos lá, bom dia a todos. Olha só, a Secretaria de Mobilidade, Fred, garantiu que a operação dos ônibus e do metrô está normal nesta segunda-feira, ficará normal nesta segunda-feira de manhã. O site do DF no Ponto mostra que os ônibus estão rodando, eles saíram das garagens, só que o aplicativo do metrô alerta que os trens circulam ali com atrasos, tá? A gente vê aqui na tela agora, nos dois sentidos, tanto Samambaia quanto Ceilândia. Só que a assessoria do metrô disse que as estações estão abertas e que o aplicativo está desatualizado. Lembrando que os ônibus do metrô do centro da capital deixaram de rodar ontem no início da tarde. A gente continua acompanhando, portanto. Se você tiver qualquer problema aí com o seu ônibus, com o seu metrô, mande mensagem agora pra gente, que a gente acompanha. A gente vai ver imagens também ao vivo agora de Carlos Bueno. Temos essas imagens para chamar. A gente vai observar agora essas imagens fixas primeiro, que a gente vê que há aquela interdição a partir ali da Biblioteca Nacional. O trânsito está completamente interrompido na via S1, Fred. Tá certo. Vamos também acompanhar em detalhes tudo relacionado ao transporte para você que está saindo de casa. Tem muita gente do entorno, também das regiões mais afastadas do centro da capital, querendo saber, tem ônibus ou não? Tem, por enquanto. A gente vai atualizar todas as informações. Qualquer problema é só avisar para a gente. Washington Luiz também tem informações para a gente. Washington tá por aí ou não? Não temos o Washington, mas o Washington daqui a pouquinho vai mostrar. Tem? Então bora. Então bora com ele, então. Aqui mesmo, pode ser? Washington Luiz, fala pra gente como é que está essa situação aí nessa estação do metrô. Bom dia pra você. Oi, Fred, bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou aqui na estação Ceilândia Centro e ela está funcionando normalmente. Os passageiros conseguem entrar e tomar os trens para ir em direção à Central e outras estações. Os ônibus também aqui na parada da frente estão circulando normalmente, movimentação normal para uma segunda-feira de manhã. Daqui a pouco a gente atualiza mais a situação do transporte público no DF, depois dos atos de vandalismo de ontem que interromperam a circulação dos ônibus ali na região central de Brasília. A rodoviária ficou fechada e os trens do metrô também deixaram de circular entre a estação Central e a 114 Sul. Então hoje, durante o jornal, a gente acompanha como está o transporte público do DF nesta manhã de segunda-feira, Fred. Tá certo, Washington. Então, obrigado. Daqui a pouquinho, Washington e Natália voltam para falar tudo sobre o transporte público nesse comecinho de manhã para vocês, tá certo? E a gente fala ainda de outros assuntos aqui no Bom Dia. Uma cratera que vem atormentando moradores de uma cidade do entorno. Na BR-060, uma batida entre um carroceiro e um motociclista deixou uma pessoa morta. E o velório do ex-jogador, o maior artilheiro da história do Brasileirão, começa hoje em São Januário, de Roberto Dinamite. E tem muito mais aqui no Bom Dia DF. Fique com a gente.
Bem, vamos lá, pessoal. 6 horas e 14 minutos. A invasão às sedes dos 3 poderes poderia ter sido evitada. A chegada de golpistas em ônibus lotados não era novidade entre quem deveria garantir a segurança do Distrito Federal. O governo federal pediu reforço da Força Nacional. O governador Ibanez Rocha foi alertado. O secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, viajou de férias para os Estados Unidos, na mesma cidade onde está o ex-presidente. A pergunta que era repetida a todo instante durante os ataques era: por que o governador Ibanez Rocha não colocou todo o efetivo da PM na esplanada? Por que PMs acompanharam os golpistas até o ponto de invasão? A falta de ação do governo do Distrito Federal pegou muito mal. Por isso, o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança aqui do Distrito Federal. E no começo da madrugada, mais uma decisão. O ministro do STF decidiu afastar o governador Ibanez Rocha do cargo por 90 dias. A Rita Yoshimine está aqui no Palácio do Buriti. Rita, agora quem assume o GDF é a vice-governadora Celina Leão, não é isso? Bom dia mais uma vez para você.